Muito bem, a bastidor já estava conversando com a grande Dalila Figueiredo. Seja bem-vinda, Dalila. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer retornar a essa emissora de TV que tem grande audiência. Obrigado. Está com você, né? Que tem prestigiado bastante a participação das mulheres nos seus programas, não só no mês do gênero, que é o mês de março, mas durante o ano inteiro. Muito obrigada. Queria saudar todas as colegas parceiras do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, né, de políticas públicas para as mulheres, são pessoas combativas. A Irene esteve aqui. Saudar todas as pessoas que estão nos assistindo e agradecer muito a oportunidade de poder falar um pouco como representante da ASBRAD, que é uma associação que completa 25 anos esse ano. A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude vai completar 25 anos de luta em defesa da mulher, combatendo as diversas formas de violência contra a mulher, combatendo a exploração do ser humano nas suas mais diversas modalidades, combatendo o abuso, a exploração sexual. Não é uma tarefa fácil, mas é uma equipe que se empenha em dar o melhor de si para aqueles que precisam muito mais do que nós. Muito bem, quem está nos acompanhando é o professor Rafael Santos, obrigado. Marina também está nos acompanhando, obrigado. Pessoal do Instagram também está nos acompanhando aqui e também no canal do YouTube. Nós estamos aí no mês da mulher. Você falou uma coisa complicada, né? Você falou assim que vivemos tempos sombrios. Eu sinto isso. Parece que tem uma nuvem negra sobre o mundo nesse momento, Dalila. Na verdade, nós estamos passando por uma pandemia, né? As notícias que chegam da Europa, da Ásia, não são notícias muito interessantes, mas o Brasil, com a competência, com a capacidade que ele tem de capilaridade, aqui eu quero parabenizar todas as pessoas que trabalham no SUS, que é um sistema que é um dos melhores sistemas no mundo, se não o melhor do mundo, né? Por quê? Porque o que seria da gente sem o SUS, né? Pelo amor de Deus, né? Então ele está em todos os lugares, ele está atendendo. Então é muito importante que a gente tenha em mente que esse sistema ele precisa ser fortalecido, porque é um sistema que é referência no mundo. Tempos sombrios por conta de tudo que está acontecendo, porque a pobreza e a miséria é visível que ela cresceu. Quem anda pelas ruas de Guarulhos, ou em São Paulo mesmo, você observa um número enorme de famílias morando na rua. São pessoas que não conseguiram pagar o aluguel e que são forçadas a morar na rua. São crianças malabares que estão nas ruas, no trabalho infantil, pedindo dinheiro. Muitas vezes tem um aliciador que alicia aquela criança para ela pedir dinheiro e acaba ficando com o dinheiro que ela recebe. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, de um índice de desemprego reconhecido da ordem de 12 milhões de pessoas, né? Com poucas oportunidades, e o que é mais grave, né? Que eu acho que o abismo que se abriu na educação foi muito grande. Por quê? Porque a educação, que é a salvação de todos nós, que é o passo para o futuro, que é a sucessão, que serão aquelas pessoas... É a chave que abre o futuro. Que exatamente vão nos suceder. O que aconteceu com a educação? Em termos de tecnologia, houve uma grande dificuldade para que essas pessoas tivessem acesso às aulas que foram ministradas de forma remota. Então, eu penso, como educadora que fui por muitos anos, que esse problema da educação ele vai se arrastar por mais de 10 anos. Nós teríamos que investir toda a nossa energia
Eu estou falando enquanto sociedade, enquanto ex-professora, enquanto militante, enquanto mãe, enquanto avó. Toda a sociedade precisa estar empenhada em investir na educação. Nós sabemos que algumas iniciativas interessantes, inclusive no Piauí, da criação de uma plataforma para trabalhar a busca ativa, para trazer essas pessoas de volta para a escola, que não é uma tarefa fácil, porque o que já era difícil ficou muito mais complicado hoje. O que nós podemos fazer? Só né? rapidamente aqui, Solano Almeida está lhe mandando um grande abraço, Ricardo Leocádio também está nos acompanhando. Desculpa. Ah, muito obrigada. Então, eu fico muito preocupada. Um dos projetos da Asbrad, o projeto Gaia, que é de atenção a adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Então, uma missão enorme dos orientadores, orientadoras, é exatamente essa, de mostrar para essas pessoas a importância da educação. Que a educação é o caminho para que essas pessoas tenham o quê? Acesso social, para que elas consigam minimamente ter um lugar na sociedade. Todos nós temos direito a um lugar, todos nós temos que ter um sonho de algum dia frequentar uma faculdade, um curso de engenharia, um curso de medicina. O que me preocupa muito é quando o estudante, o mesmo menino que abandonou a escola, porque a gente tem duas situações. Nós temos uma evasão grande e nós temos uma desistência, desistiu de estudar, simplesmente eliminou a educação da vida dele. Então eu converso muito e sempre pergunto: por que você não está estudando mais? Ah, porque eu não quero. Ah, eu não conseguia mesmo acompanhar as aulas porque a internet na minha casa era ruim, agora eu não quero estudar mais. Eu preciso correr atrás de dinheiro, eu preciso de dinheiro para ajudar minha família. Meu pai está desempregado, minha mãe está desempregada, ou minha mãe é chefe de família, que é uma questão que tem que ser considerada. Eu diria que metade das 50% são chefes de família, e não é fácil ser chefe de família. No mundo onde que você colocou agora há pouco, um pouco do valor, do dinheiro, dos impostos, do quanto a gasolina está cara. Hoje nós vivemos um mundo com muita dificuldade. Você frequenta um supermercado, você observa as famílias fazendo suas contas, tentando fechar a conta do básico para manter a sua família. A Asbrad, ela tem um movimento que é permanente de busca de parceiros para doação de cestas básicas. No período mais, eu diria, mais grave da pandemia, porque nós não tínhamos vacina, nós não conhecíamos a doença, a Asbrad nunca fechou, nós sempre atendemos. Nós chegamos a fazer 1000 máscaras para distribuir essas máscaras. Nós entregamos dezenas, centenas de cestas básicas, graças aos nossos parceiros, graças às pessoas que confiam no nosso trabalho. E hoje, que a maioria das pessoas segue desempregada e outras pessoas que estavam empregadas, que perderam seus empregos, em especial as mulheres, foram muito mais afetadas com o desemprego, elas carecem de uma doação de cesta básica, de oportunidade de capacitação, de qualificação para retorno no mercado de trabalho. Quando eu falo em tempos sombrios, eu falo em tempos de incerteza, mas é um tempo que nós precisamos pensar em generosidade, nós vamos pensar em solidariedade, nós vamos pensar em como fazer, o que cada um de nós pode fazer para que essa situação melhore, porque essa situação ela é muito grave. A classe média ficou pobre e os pobres viraram pessoas miseráveis, né? É verdade, a Dalila tem toda a razão e a gente tem que ter uma atenção muito especial com isso daí. Eu quero lembrar que a Dalila, quando foi deputada federal, é bom sempre lembrar isso daí, ela fez um trabalho excelente com relação para combater o tráfico de pessoas. Exatamente. Quer dizer,
Os aviões são os novos navios negreiros que levam pessoas para outros países para serem escravos. Exatamente, você está colocando uma situação bastante importante. Em uma das reportagens, nós estamos observando uma guerra na Ucrânia, né? Uma guerra que tem mais ou menos 7 milhões de pessoas deslocadas. Então, 4 milhões de pessoas que já são consideradas refugiadas. Eu lembro de uma reportagem que dizia o seguinte: há uma preocupação em relação a crianças desacompanhadas, a origem dessas crianças, há grupos de traficantes que podem se aproveitar dessas pessoas para o tráfico de pessoas. É muito importante falar sobre tráfico de pessoas porque é um crime contra a humanidade. Em 2013, o Papa Francisco, eu até vou repetir a frase do Papa Francisco, porque ela é uma frase atual, é uma frase que nós não devemos esquecer. O Papa Francisco disse que o tráfico humano é uma vergonha, é um crime contra a humanidade, o qual é necessário remediar mediante assunção comum de responsabilidade e uma vontade política decidida. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que enfrentar o tráfico de pessoas é responsabilidade de toda a sociedade. Como uma entidade de atendimento, de construção de metodologias inovadoras, de pesquisa, no atendimento direto que fazemos na Asbrad, muitas vezes nós identificamos vítimas de tráfico de pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando uma disputa de guarda de uma pessoa que não é brasileira, que é de um dos países da América do Sul. E aquela pessoa, com muita dificuldade, ela consegue dizer que ela precisa da guarda da criança porque ela quer sair da situação de violência que ela está vivendo, tá? E aos poucos, através dessa escuta qualificada, do atendimento humanizado, essa pessoa diz o seguinte, que ela veio para o Brasil através de uma proposta enganosa, tá? E chegando aqui, ela foi colocada numa confecção clandestina. Ela chegou a trabalhar 16 horas por dia, tá? E por cerca de 1 ano ela não recebeu nenhum tostão. E além de não receber nada, ela era ameaçada, inclusive em relação aos filhos dela. Porque se ela não produzisse aquele número de peças que aquele dono daquela confecção estava exigindo, as crianças receberiam menos comida e menos água. Então, nós estamos falando de uma grave violação dos direitos da pessoa humana. Quando a gente fala em respeito à dignidade da pessoa humana, a gente está falando da Constituição, do artigo 1º, inciso 3º. Quando falamos em tráfico de pessoas, falamos em graves violações dos direitos humanos. E existem várias oportunidades. Os traficantes se aproveitam da situação de vulnerabilidade da pessoa. Muitas pessoas têm sonho de conhecer um país, têm sonho de ser por exemplo, uma modelo, têm sonho de casar com um estrangeiro, têm sonho de trabalhar na Europa como garçonete, têm sonho de sair lá do interior da região norte para vir para São Paulo, para trabalhar em algum restaurante, e é aqui mesmo, através de internet, ou mesmo através de conhecidos ou pessoas que se aproximam, que essas pessoas que sonham com uma vida melhor, com uma oportunidade para atender os seus sonhos, as suas expectativas, acabam entrando em promessas enganosas. Eu vou contar, inclusive, uma situação que eu atendi, que ela veio do interior de um estado da região norte. Através de um conhecido, ela aceitou uma proposta para vir para São Paulo, para trabalhar numa rádio, tá?
ela ganharia R$ 500 por semana, mas como ela tinha muitos filhos, ela teria que trazer apenas um filho. Ela recebeu o dinheiro, ela veio e essa pessoa acabou caindo exatamente numa proposta enganosa. Ela ficou refém dessa pessoa, ela foi obrigada a trabalhar para essa pessoa, para entregar coisas que ela não sabia o que ela estava entregando. E aqui a gente sabe que as mulheres são muito suscetíveis a ser enganadas e se transformar em mulas, porque não sabe sequer o que estão carregando. E quando ela observou que essa pessoa estava com olhares seduzindo a filha dela, a filha pequena, ela não suportou aquela situação, ela fugiu e procurou as autoridades. Veja, a proposta, o tráfico pode ser interno quando vem dentro do país, do município para outro, de um estado para outro, mas ele pode ser internacional, de um país para outro. Nesse sentido, o tráfico de pessoas hoje, o tráfico internacional é uma qualificadora do tráfico interno, porque o tráfico interno é o que mais a gente observa que acontece. E se a gente não tiver o cuidado, o conhecimento para identificar uma possível vítima de tráfico de pessoas, você não tem como garantir os direitos que essa pessoa tem. Inclusive, se ela for uma pessoa que seja uma pessoa migrante, que venha de outro país, ela tem direito de permanecer no Brasil, ela tem direito de ter abrigo, ela tem vários direitos que estão consagrados no marco legal do tráfico de pessoas, que hoje o Brasil tem, que está muito mais próximo da Convenção Internacional, que é o Protocolo de Palermo. O senhor Mauro está mandando boa noite aqui para a Dalila. Quem mais aqui está nos acompanhando? Nossa querida amiga Rosimeire Venâncio, conhecido como Rose B.O., lá do Recreio São Jorge. Está dizendo assim: grande mulher, Dalila Figueiredo, tive o prazer de conhecê-la quando eu trabalhava com o Pascoal Tomeu. Essa é uma guerreira e um ser humano maravilhoso. Abraços para Dalila. Andréia Castro, Dalila, exemplo de mulher guerreira, grande admiração por seu trabalho, grande abraço. Simone Lima está mandando abraços para você. Benedita Maria Garcia, parabéns pelo trabalho maravilhoso, minha amiga Dalila Figueiredo. Pessoal aqui está acompanhando de perto aqui o seu trabalho. Aliás, pessoal, nós estamos falando sobre essa questão e eu olhando aqui nas redes sociais. O pessoal do Guardas Web me passou essa informação. Um homem arremessa bebê no chão e mantém namorada em cárcere privado no Jardim Aracília, aqui na cidade de Guarulhos. Olha, eu não sei como é que um ser humano faz esse tipo de violência para uma criança, para uma filha, para um neto. Eu não consigo compreender. Você não consegue compreender, e são várias violações de direitos, né? E eu, coincidentemente, estou atendendo um caso muito parecido com esse. Para atingir a mulher, né? Nós sabemos que o Brasil é um país machista, Sim. É um patriarcal. Nós sabemos que muitas vezes as mulheres são consideradas objeto, certo? São tratadas como objeto. Muitos homens não se conformam com aquele relacionamento, com o rompimento daquele relacionamento, e muitos descontam nas crianças para atingir a mulher. Por exemplo, casos que nós acompanhamos do agressor simplesmente matar a criança para atingir a mulher. E eu lembro desse ser humano na minha sala. Ele foi preso, perguntando o que poderia acontecer mais para ele responder por aquele crime que ele cometeu. Que matar, ele não fala o nosso filho, ele fala o filho dela.
ele não considera o nosso filho, é o filho dela. Foi o filho dela que eu matei, foi o filho dela que eu joguei lá do último andar, foi o filho dela, mas é o nosso filho. Então, compreender a violência doméstica contra a mulher e, assim, encerrando um pouco a questão do tráfico de pessoas, mulheres vítimas de violência doméstica é também um grande potencializador para que as pessoas sejam atraídas por organizações ou pessoas criminosas, porque elas precisam o quê? Sair daquele ambiente de violência, de desqualificação, seja ela psicológica, moral, física, sexual, toda essa sorte de violência. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é interessante que ela é muito conhecida, mas o teor da Lei Maria da Penha não é tão conhecido assim. Então as mulheres desconhecem as medidas protetivas, as mulheres desconhecem que, por exemplo, os Guarulhos têm uma rede de atenção a vítimas de violência doméstica. Nós temos o quê? As Casas Clara Maria, nós temos o Centro de Referência de Atendimento a Vítimas de Violência, que é subordinada à Subsecretaria da Mulher. Nós temos uma casa-abrigo com endereço sigiloso que está sob nossa responsabilidade. É a Casa Abrigo Reflorescer. Nessa casa, nós já atendemos mulheres vítimas de violência doméstica que já tinham sido submetidas ao tráfico de pessoas. Para você ver, para você observar a ligação que existe entre uma coisa e outra. E nesse sentido, nós já atendemos mulheres de muitos países, porque é importante considerar que a cidade de Guarulhos tem um aeroporto internacional. Por aqui circulam muitas pessoas. Nós temos uma política pública no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o posto avançado de atendimento ao migrante, que é quando a pessoa recorre a esse posto para pedir o quê? Orientação, para que essas pessoas não caiam em propostas enganosas, para se trabalhar como escravo em algum lugar, em condição análoga à escravidão, de acordo com o artigo 149 do Marco Legal do Tráfico de Pessoas. Essa condição análoga à escravidão é o que a gente observa por aí quando aliciam adolescentes para trabalhar em outro estado, na construção, eles viram verdadeiros escravos, né? E a gente tem uma série de situações que precisam ser esclarecidas para a sociedade, porque informação é poder. E se a gente não tiver essa condição de dar essa informação para as pessoas, nós não conseguiremos. Então, essa pessoa que jogou a criança no chão, aí você fica pensando, ele queria atingir essa mulher, por quê? Porque essa mulher, por alguma razão, ele simplesmente considera que ela tem que obedecer exatamente o que ele quer, porque ele tem aquele sistema do controle, do comando, e a gente sempre fala, vamos começar a observar os relacionamentos abusivos. Quando ele quer ter o controle dela, quando ele quer ter o controle do celular dela, quando ele impede essa mulher de conversar com os parentes, quando ele isola essa mulher naquele ambiente, quando ele mantém essa mulher sob a égide do terror, da ameaça, inclusive usando a criança. Se você não fizer isso para mim, eu vou bater na criança. Se você não fizer isso para mim, essa criança vai dormir na rua. Não. Se você não fizer isso para mim, o seu filho vai dormir na rua. Quer dizer, não é o nosso filho, é o seu filho. Então, a violência contra a mulher, quanto mais a gente debate a violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha, ela vem eu posso dizer, avançando muito em termos de aperfeiçoamento, por exemplo, stalking, perseguição. Hoje a violência psicológica está tipificada, tem uma série de alterações na Lei Maria da Penha que
trazem mais segurança para a mulher, né? Mas é importante que a informação chegue até essa pessoa. Verdade. Porque a informação é poder, é lembrar. Agora, quando uma pessoa recebe uma medida protetiva, que é uma medida que está prevista na Lei Maria da Penha, e ela não compreende que a medida protetiva é um papel, que a polícia não vai ficar ali na porta, que ela tem que encontrar um ambiente que lhe traga uma certa segurança, conversar com os parentes, com os vizinhos, etc. Porque se ele descumprir aquela medida de afastamento e de se manter distante dela, ele será preso, que é outra mudança importante que aconteceu na Lei Maria da Penha, é descumprir uma decisão judicial. Não tem que mudar também a postura de toda uma... Nós já estamos quase terminando, você tem só 2 minutos para responder essa questão. Nossa. Não é questão também de mudar o comportamento de toda uma sociedade, quer dizer, muita gente vendo uma mulher apanhar ou uma mulher sofrer um tipo de abuso sexual e dentro de ônibus e ninguém fala nada. Nós não temos que mudar uma postura da sociedade? A sociedade vem avançando. Agora, o Brasil, eu trabalhei em locais com pouco capital social e humano, em locais muito distantes da capital, que as mulheres só tinham um batalhão da Polícia Federal, um batalhão do Exército para pedir socorro. Mas quando você tem uma rede que dialoga, como Guarulhos tem essa rede, é necessário que ela procure ajuda, é necessário que ela rompa o ciclo da violência, é necessário que ela tenha um compromisso e uma atitude em relação a ela mesma, porque nós temos também as testemunhas indiretas, que são as crianças, muitas vezes, que vão reproduzir essa situação lá na frente. Então, eu não sei se eu consegui responder, você falou... Não, tá perfeito. É que nós estamos realmente na TV, porque senão o pessoal corta no sinal. Pode concluir, por favor. Eu quero deixar aqui... registrado o agradecimento que eu tenho, mas a necessidade que todas as pessoas devem difundir o Disque 180, que é o Disque que você pode ligar para denunciar a violência contra a mulher. Guarulhos tem Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher, as Brádios, Centro de Referência, nós temos o Disque 100, ligue 190 se for perto de você, não se cale, você é responsável. Hoje, desde a Constituição de 88, artigo 226, toda a sociedade é responsável pela paz na família. A atitude de cada um de nós importa. A atitude de cada pessoa que está assistindo, a atitude de cada pessoa que seja capaz de mudar a educação em casa, transformar aquela educação machista numa educação que busca a igualdade e a equidade de direitos, começa a mudar uma sociedade. Quem está te mandando um abraço também é nossa amiga Simone. Simone está dizendo assim, Dalila Figueiredo, muito bom, admiro muito o trabalho dela, que ela faz na Asbrad. Obrigado, Simone. Dalila, obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade.